Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast do Grupo CGTech. E hoje estamos aqui com síndicos profissionais. Estamos aqui com o Osmir, da cidade de Sorocaba, a Camila, de Itatiba, e o Eric, de Sorocaba também. Todos síndicos profissionais. E eles vão falar um pouquinho de como se tornaram síndicos e quais foram as experiências e histórias incríveis. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Grupo CGTech. E eu gostaria que vocês iniciassem contando um pouco da história de vocês. Vamos começar com o Osmir. Osmir, conta pra gente como que você chegou a ser síndico profissional. Tá, tudo bem com vocês também, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando do podcast da CGTech, uma empresa que a gente gosta muito, admira pelo trabalho que faz. Então, tenho mais ou menos que agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas também tão experientes quanto eu. Seja bem-vindo, sempre que quiser. Obrigado. Eu comecei como síndico em 1994, no primeiro condomínio que eu morei, que a empresa não entregou o que tinha prometido, para variar. E aí eu comecei a me envolver com a logística, entender como que funcionava um condomínio, né? E aí os próprios moradores pediram para que eu fosse o síndico. Isso em 1994, em dezembro de 94. E aí eu comecei a reivindicar pelos moradores, a correr atrás, que a gente já vem de uma geração que gosta das coisas certinhas, né? Não tem, como dizem hoje, né? A conversa não faz curva, a palavra não faz curva. E aí peguei. E aí Nossa, foi. 1994, onde nem se cogitava ainda, assim, abertamente não. A profissão de síndico profissional, né? Não, eu fui saber de síndico profissional, daí eu fui síndico ou subsíndico ou do conselho em alguns condomínios que eu morei, né? E daí em 2015, o mercado imobiliário, eu sou corretor de imóveis também, até hoje, mas não atuo mais como corretor, mas continuo tendo o meu Cresce. E aí o meu filho mais velho, que mora em São Paulo, falou: pai, o senhor gosta de negócio de síndico? Aí em São Paulo tem síndico profissional, lá o pessoal está ganhando dinheiro com isso. E o senhor faz o que o senhor gosta? Eu falei: pô, juntou o útil ao agradável, porque eu falei, vou estar fazendo o que eu gosto e ainda ganhar dinheiro. Aí eu conversei com um amigo, 15, 20 dias depois que eu conversei com esse amigo, eu já fui indicado para um condomínio e peguei meu primeiro condomínio, com quase 500 unidades. Nossa, bastante. Bastante. Gente, né? Já de cara. E essa época a gente não tinha acesso às informações como a gente tem hoje, né? Então, a internet estava tudo começando, né, gente? Então, assim, eu venho da geração que para você buscar informação, você tem que ir na biblioteca ou ler jornal e acreditar no que está escrito no jornal. Hoje não, hoje a gente tem muita maneira facilita muito a gestão, por isso que até que a gente consegue ter mais de um condomínio, né? Utilizando a tecnologia. Hoje você está com quantos condomínios? Está indo para 22. Mas você tem braços para te ajudar? Tenho 3 assistentes, né, que trabalham comigo. Tem um menino também que cuida das minhas redes sociais. E assim, o segredo da gestão, aí, né, a gente já passando para a gestão, é você valorizar os colaboradores. Tem empresas idôneas que valorizam o colaborador. E a gente também tratar o colaborador como gente. Não precisa ficar mostrando o dente toda hora, mas assim, respeito, cafezinho, água gelada, um ambiente bom de trabalho. Quando precisa de alguma coisa, a gente procurar ajudar. E daí você pode cobrar. Então, o sucesso do síndico está baseado no sucesso dos colaboradores. O respeito para os seus colaboradores. Sim, eles entenderem que eu sou o síndico, sou eu que resolvo, sou eu que... A autoridade ali sou eu, mas não precisa ser uma autoridade tipo ditador, né? Sim. Você tem que ser muito humano também nessa situação, sem perder a mão. Sim. Isso aí que faz o sucesso da gente. Você me contou que você também dá cursos para síndicos. Como que isso surgiu na sua vida? Agora em março mesmo a gente vai montar, já estamos finalizando mais um. Aí aconteceu o seguinte, eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as pessoas prosperar, porque eu creio, né? Que quando você torce pelas pessoas, aquilo volta para a gente mesmo. Então, quando você dá oportunidade para as pessoas, aquilo também volta, porque você tem que ter gente pensando em você, mas te querendo bem, te mandando boas energias, né? E o mercado de condomínios, gente, na região de Sorocaba, não sei se vocês têm essa informação, mas tem mais de 7 mil condomínios. Então, a gente não precisa ser tão ignorante a ponto de querer abraçar tudo, uma que é impossível. Então, o que eu fiz? Eu comecei a montei um instituto, fui buscar informação de como se fazia para ter um instituto, descobri, montei. E através desse instituto a gente tem um jornalzinho que é Viver em Condomínio, que é um tabloide, cada 2 meses a gente solta. E tem os cursos e as palestras que eu levava para Sorocaba. Eu dei uma parada um pouco devido à pandemia, mas a gente voltou com o Dia do Síndico agora
em novembro do ano passado, 2024, lá na DESG, em Sorocaba, a gente fez um evento lá, mais ou menos, tinha em torno de 90 pessoas. Ó, que bacana. Tem uns 70 síndicos ali. Qualificando mais pessoas para estar trabalhando no dia a dia, né? Sim, Mari, por quê? Porque quanto mais capacitadas as pessoas forem, mais qualificadas elas forem, mais enobrece a profissão. Sim. O que a gente tem que cortar é os maus profissionais, que existem em toda a área. Não é? A gente sabe que em toda a área tem o cara que é ruim, né? O tranqueira. Então a gente tem que eliminar esse pessoal. Então, que jeito que a gente elimina isso? Capacitando. Eu tenho também um grupo de síndicos profissionais do meu WhatsApp, que tem em torno de mais de 90 pessoas. O Eric acompanha esse grupo também. Está com mais de 100. Mais de 100. Tá. Que é onde a gente se ajuda. Bacana. Então, se eu preciso de uma empresa, e o pessoal está precisando de uma empresa de portaria, a gente indica. Ela está precisando de um zelador, a gente indica. Vocês se ajudam, na Sim. verdade, né? E as pessoas não Legal. se conformam. Bom, conhecemos um pouquinho do Osmir, depois a gente dá continuidade, Sim. né? O Osmir é de Sorocaba. Eu vou pular, Camila, para o Eric, porque é a mesma cidade, né? Porque qualquer coisa vocês se complementam e depois a gente vem com a Camila. Eric, me fala um pouco também sobre a sua história. Quanto tempo você está nessa vida de síndico, que é uma loucura, a gente sabe muito nem bem fala. isso, né? Na verdade, esse ano está completando 10 anos que eu estou como síndico. Eu comecei como síndico morador. Fui o rapaz que comprou um apartamento, não sabia nada de condomínio, porque sempre morei em casa. Nós, os moradores, tiveram vários problemas, né, tanto com o síndico como na época com a construtora. O síndico simplesmente abandonou o condomínio e eu fui o cara que levantou a mão. Nossa. Todo mundo olhou para mim e agora levantei a mão. Você achou que todo Sem- mundo ia, que pelo menos eu mais achei uns que três ia- ia eu- levantar, você levantou sozinho. Naquele Ninguém dia só mais. eu levantei a mão. Para condomínio novo ainda, Era um né? condomínio novo de 320 unidades. Nossa, É, logo uma de cara cidade, logo de 320. cara. Corajoso, né? Não sabia nada, não entendia nada. O condomínio, apesar de estar no começo, estava com um rombo financeiro gigante. Sim. E eu fiquei uns 2 meses me perguntando o que eu fiz. Falei, meu Deus. Você Daí perguntou, mas tá nativa. Pô, ainda, agora né? 10 anos. Que bom Falei, que você gostei da perguntou, loucura. né? Mas aí a gente vai buscando, né? Buscando informação, estudando. Teve muitas pessoas que me ajudou, porque ninguém faz nada sozinho. E a gente começou, que é o grupo gestor que estava comigo, começou a equalizar o condomínio. E graças a Deus ficou muito bom, perto do que estava, né? Fez curso com o Osmir, né? Opa, Osmir, eu tenho muita gratidão pelo Osmir, porque quando eu comecei, ele foi uma pessoa que sempre me incentivou, sempre me atendeu, sempre troquei figurinha com ele. Eu acho que isso que é legal, né? Quando você tem o Desde respeito o começo, com ele amigos sempre de me profissão, atendeu. né? Mas a gente sabe que o mundo não é bem assim, né? E hoje, graças a Deus, tem síndicos que me procuram também, Que legal. para pedir informação, pedir consultoria, pedir ajuda. Isso é legal. Tem esse grupo que a gente se ajuda muito, porque só a gente sabe o que a gente passa. Por mais que seja a gente dê o melhor, nunca tá bom. Sempre vai ter alguém que não gosta, sempre vai ter alguém que não está feliz, alguém que vai reclamar e não reconhece. Então, essa questão, inclusive, do curso, né, é para fortalecer mesmo a classe, porque a gente tem que se fortalecer. Sem dúvida. Tem que nivelar essa profissão. Porque isso é é verdade. muito desgaste, é muita... Cuidar de pessoas Exatamente, é pesado, muito né? difícil, né? Eu estava conversando aqui com um síndico, né? E a gente fala que ser síndico é ser psicólogo, A gente é um pouco de tudo. terapeuta, Engenheiro, né? advogado, Porque As psicólogo. profissões em uma só. Exatamente. Mas eu acho que o mais difícil na profissão de vocês é lidar com pessoas. É lidar com conflitos, né? Eu acho que você tem que ter, isso até a gente falou no outro podcast, uma preparação emocional muito boa para você saber conduzir, muitas vezes sem ofender, né? Muitas vezes você não se alterar, né? Para não complicar ainda mais a situação. Eu realmente tiro o chapéu para vocês, porque não é fácil, né? Eu confesso que eu aprendi a ter esse equilíbrio psicológico com o tempo, que eu não tinha. Ah, sim.
Porque senão a gente não consegue conduzir. E a Porque experiência, é conflito né? diário, né? A experiência muita no coisa. dia a dia também vai te proporcionando muito isso, difícil. né? Quando a gente vai ficando mais velhinho, Vai né? ficando mais experiente. A gente vai ficando mais experiente. Exatamente. Uma vez alguém me falou assim, não, a gente aprende com os erros. Aí outra pessoa falou, não, a gente aprende com os acertos. Porque é acertando que a gente tem certeza que a gente está fazendo a coisa Exatamente. certa. Né? Então a vida, os tombos que a gente leva, né, tudo que acontece, a gente começa a aprender, a ter uma visão diferente. Sim. E isso impacta muito no nosso comportamento também. Pelo menos essa é a minha visão. Né? Vamos pular então agora para Camila? Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o Osmir pela oportunidade, a vocês pela oportunidade. Eu iniciei também, assim como o Eric, fui a única ali a levantar a mão. Iniciei em 2020 como subsíndica, fiquei 7 meses ao lado de um gestor que não conseguia trabalhar junto porque ele era muito narcisista e ficava engessado. Eu não gosto de trabalhar com pessoas que são engessadas. Parei, saí do cargo e em 2022 os condôminos me procuraram e falei, tá bom, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Fui eleita, confesso para vocês que o condomínio mudou a minha vida, assim como os condôminos. Tive diversas dificuldades, porque, querendo ou não, um condomínio com 500 unidades, quase 3 mil pessoas, gestão de operacional, né? Porque, querendo ou não, é uma equipe grande ali, limpeza, zeladoria, então teríamos que acompanhar. E foi um desafio muito grande. E o ano passado eu fui reeleita novamente. Esse ano eu estou assumindo um condomínio de implantação, vai ser tudo muito novo. Então, nós 3 aqui pode ter certeza que somos grandes guerreiros mesmo. Porque o dia a dia não é fácil. Cada dia que passa é um assunto diferente, é um conflito diferente. E como agir? Né? Então, primeiramente, a gente tem que cuidar, né, da parte psicológica, porque para assumir isso não é para qualquer um. Tá, é isso. Legal, e a gente agora vai perguntar o que a gente sempre quer saber, né? Dentro de tudo que vocês já passaram nessa profissão, tem alguma história assim que vocês queiram contar ou algum caso que tenha acontecido que vocês queiram passar para esses síndicos que estão assistindo a gente, de repente como uma experiência de vida, né? Alguma coisa que vocês queiram transmitir para essas pessoas que estão nos assistindo? Vamos começar, quer começar com o Osmir? Bora lá, Osmir. Hoje a gente tem que dividir microfone. Não, pessoal, história a gente sempre tem, né? Nesses 10 anos como profissional, tanto como na parte, desde que eu assumi como profissional, desde o início que era amador, vamos dizer assim, né? Que era dos condomínios que eu morei, sempre tem. O povo nos surpreende a cada dia, né? Tem a história da mulher que mora no 10º andar e desesperada mandando mensagem para mim no sábado à noite que tinha entrado abelha no apartamento dela que eu tinha que resolver. Nossa! Estou com abelha aqui no apartamento, como é que eu faço? Eu fecho a janela. Simples, Você né? acredita que eu tive um caso assim? Simples assim. Tem também? Sério? Então, tudo eles acreditam que é o casal síndico, sem né? Tudo eles acreditam que é o síndico que tem que resolver e não é bem assim, entendeu? A pessoa vai morar num condomínio e não sabe o que é morar em condomínio, o que é dividir um espaço com as pessoas, né? Isso é verdade. Então isso daí dificulta muito o nosso trabalho, por isso que a gente tem que trabalhar muito com comunicação, passando a informação para as pessoas. E elas... O que serve cada coisa, né? É. O que é administrador, o que é a terceirizada, qual o papel de cada um dentro do condomínio. Exatamente. Né? Eles veem o síndico como um funcionário à disposição 24 horas e é o cara que tem que resolver o problema dele. Mas eu acho que é um processo também de educação ou reeducação, né? Porque quando você assume um contrato que já existia um síndico anterior, vem alguns vícios, né, que o síndico acaba deixando para os moradores do local. Não sei se vocês concordam comigo. Também. Né? Então, isso eu acho que também impacta bastante na gestão de vocês, ou não? Olha, isso impacta, mas uma coisa que eu reparo, pelo menos nos meus, os moradores, eles entram no condomínio, por mais que você dê as boas-vindas, mande o regimento, mande convenção, eles não lêem. Não lê mesmo. Tem que ser um comunicado mais breve, aí né? começam os problemas. Então, mas o problema é o Que seguinte... começa a fazer
E, eu não sabia. Não, mas é assim, pessoal. Não busca informação. A gente manda, a gente faz, cada um de nós aqui faz a nossa parte. O problema é o condômino. Tá? Por quê? Além dele não buscar informação, ele acha que ali é o mundo da Alice. Que o condomínio dele é um mundo à parte. E não é. Porque se você parar para pensar, se você morar num bairro, e eu sou vizinho da Thaís, eu moro aqui do lado dela, eu posso fazer uma bagunça na minha casa até de madrugada? Eu vou perturbar meu vizinho. Sim. Eu posso soltar meu cachorro para ir fazer cocô no jardim dela? Nossa, isso é um problema Eu posso, dentro do condomínio, sim, hein? é. Meu Deus Então, do se eu céu. fizer alguma coisa, para quem que ela vai reclamar? Ninguém. Ela não vai chamar a polícia para mim, ela não vai fazer nada. Agora, dentro do condomínio é a mesma coisa. A mesma educação que você tem morando em um bairro, você tem que ter dentro de um condomínio. Você tem que respeitar o espaço do seu vizinho, você tem que entender que o restante do espaço é compartilhado. Tem gente em cima, embaixo, dos lados, e os prédios não tem tratamento acústico. Se você for pegar um prédio aí de condomínio Minha Casa Minha Vida, nem de tijolo é mais, são Eu acho placas. que nem São mais. placas Quando de você gesso, fala né? Minha Casa Minha Vida, eu acho que nem mais Minha Casa Minha Vida. Eu Sim. acho que todas as obras, elas pecam em algum ponto. Não tô... Hoje é uma casca né? de ovo, né? Mas você Quais peca, as A pessoa anda né? com salto. peca porque é o 2, 3 seguinte, horas da manhã. a incorporadora ela pensa no espaço. Então ela quer aproveitar o máximo possível o espaço para fazer apartamento, para fazer casa, fazer o que for dentro do Diminuir empreendimento. custo, né? Sim. E aí o que acontece? A área de lazer é pequena, porque quando a pessoa vai comprar o apartamento, alguém vai passar a informação, não, porque lá tem piscina, tá bom, tem 1000 apartamentos e a piscina tem 2x2. Isso quando tem. Quando tem. Isso quando tem. A churrasqueira é pequena, então eles não entendem que tem que compartilhar. Sim. E agora, história engraçada, eu vou contar uma para vocês Camila, aqui. a hora que você quiser se pronunciar, por favor, você roube o microfone do Eric. Eu tenho uma história engraçada para contar para vocês. Eu tenho um prédio, né? E o prédio precisando de manutenção, precisava de pintura. Então, o que o trabalho do síndico? A gente ainda tem que convencer as pessoas que o prédio dele precisa de cuidado. Porque eles acham que é só pagar taxa de condomínio e que tudo sai do condomínio, né? Trata o condomínio como uma terceira pessoa. E aí conseguia convencer os moradores, né? Expliquei para eles, levamos os orçamentos da pintura e tinha que levantar um dinheiro para fazer um financiamento. Então a taxa de condomínio mantém, mas cria-se a taxa extra. Quando eu levei para votação a taxa extra, junto com isso a gente fez um estudo de 3 tipos de cores, maneiras que o prédio poderia ficar para trazer o prédio para a modernidade. Sim. Gente, vocês acreditam que tinha morador que não queria pagar a taxa extra? Eu vou votar contra. Eu acho isso absurdo, mas eu quero escolher a cor. Então eu vou votar não, mas eu quero escolher a cor. Gente, pelo amor de Deus, isso chega até a ser trágico. Quer dizer, eu não quero pagar, Mas eu quero mas participar. eu quero quero participar. usufruir, né? Exatamente. Sim, Então, assim, sim. tem Esperto, cada né? coisa. Então, gente, é difícil de entender o bendito do ser humano. Então, por mais que você faça, ele ainda acha que a gente sempre tem algum outro interesse por trás daquilo ali. E não é nada Sim. disso. Você O nosso comentou- objetivo é cuidar. Você comentou sobre isso, eu lembrei da mesma coisa quando a pessoa mora no térreo e não quer pagar o investimento, a modernização do elevador, né? Ele não quer pagar nem a conta do elevador. Nem a conta do Tem um elevador, condomínio que a né? gente implantou e aí tem uma construtora que agora ela tem vários blocos. Sim. E ela não mais separa os PCD nos blocos. Concentra tudo num bloco só. Então os apartamentos maiores, né, com mobilidade e tal. Sim. E nesse bloco, evidentemente, vai ter cadeirante, pessoas com necessidades especiais, coloca o elevador. Só que essa conta do elevador não é exclusiva daquele bloco, daqueles moradores. Tudo é rateado. Sim. E quando eu estava implantando esse condomínio, numa chamada de vídeo lá e tal, com os moradores, o morador falou que ele não ia pagar de jeito nenhum a manutenção do elevador, porque ele não usa elevador. Isso eu já escutei também em prédio de 3 ou 4 torres que tem 2, 3 elevadores na torre. O cara mora no térreo, por que eu tenho que pagar a manutenção do elevador? Então tá bom, então tá. E o cara que não tem filho não vai pagar o playground? Então, aí É, a gente falta entra informação. falta informação, mas a gente entra numa questão que a pessoa tem que entender que quando ela muda para um condomínio, ela vai mudar para uma comunidade, né? Isso eu sempre reforço. O condomínio é uma comunidade. A gente tem que aprender a viver compartilhando espaço com outras pessoas, né? Compartilhando situações do condomínio com todo mundo. Então, assim, quem não quer viver em comunidade tem que morar na casa de rua, né? E mesmo assim vai ter problema. Camila, você quer falar um pouquinho? Com relação a esse conflito, né? Coisas engraçadas. O que mais acontece no condomínio onde eu sou gestora é a questão de briga de casal. Nossa. Então, você vai lá, chama a polícia, a parte terceirizada vai, chama o supervisor, aí separa.
coisa de 2 horas, a mulher ou o cara sai do condomínio, vai, pede bloqueio, daqui a pouco tá voltando também e a gente fica... Tá, mas isso é mais comum. Volta a se que a gente amar faz. e você virou carrasca. né? E a gente fica... Perdemos tempo. Isso acontece muito fora do horário, de madrugada. Isso é mais comum do que a gente Exato. imagina, né? Então, nós, assim, da parte da equipe operacional, a gente fica assim, um perguntando pro outro, o que aconteceu aqui? Né? Então... E você fica até com dúvida de como agir numa próxima situação como essa, né? Exato, porque envolve, né, os órgãos públicos, né, 190, 153, e o mais engraçado que o pessoal da corporação, da polícia, né, eles chegam lá mais uma vez, é o mesmo bloco? Às vezes é o mesmo casal, É né? o mesmo casal? Já é recorrente, Mas né? assim, É recorrente. então vamos dizer que seja uma situação recorrente. Como você trata essa situação recorrente? Porque se isso começa a virar muito frequente, eu acredito que vocês tomam alguma iniciativa, sim. né? Sim. Alguma punição para que isso não ocorra de novo. Sim, porque é uma coisa que acaba constrangendo os outros moradores Exato. também, né? Notificação, multa, né, querendo ou não, é perturbação de sossego. Né? É isso que eu ia te perguntar, perturbação de sossego, né? Perturbação. Então você trabalha com aquela questão, primeiro a advertência verbal, depois aí A minha convenção, ela diz que primeiro é a notificação. Certo. E logo em seguida a multa. né? Então não é oral a notificação, Não. depois a multa. Inclusive, nós estamos trabalhando agora com o regime interno para colocar multa direto. Porque a notificação é só um alerta. Né? Então, a gente está trabalhando aí para que a gente vá direto multa. Essa questão de você colocar multa direta, você não acha que isso pode impactar uma situação constrangedora até para o síndico? Sim, só que levanta algo que, por exemplo, eu estou perturbando ele. Só que a punição para ele, a primeira punição, ele vai olhar e vai falar... Tá, é uma notificação. Agora, a multa, as pessoas precisam entender que elas estão morando com outras pessoas. Então, assim, né? A briga de casal acontece constantemente. Então, a primeira multa, de repente, no meu condomínio é 25% da cota. É muito baixo. Então, a gente precisa colocar punições maiores para que essas pessoas entendam que morar com outras requer harmonia. Você tem que fazer um estudo, né, de grau até de multa, porque você tem isso, né? Primeira multa, segunda multa, e assim por diante. Porque aí sim, é o que a Thaís falou, às vezes você cria um problema, mas às vezes a pessoa nem entendeu como que se fosse... porque às vezes você fala, foi meu vizinho. Aí você manda o nosso funcionário lá para ele entender, e não é como os apartamentos hoje são tão finos, você não sabe se é aquela pessoa, se é outra. Você tem que provar primeiro para saber. Exatamente. Às vezes você dá uma multa injustificada, né? Não Gravar, correta. ter alguma prova. Precisa tem que ter, sim. né? Então seria legal. Só pela reclamação não tem como, né? Tem que fazer um grau. Pode Mesmo confundir. porque depois a gente pode responder judicialmente, né? Por Sem um erro. dúvida. E você, Eric? História? Lógico, você deve ter várias histórias, né? Ó, Longo de todos eu vou esses contar anos, uma né? que eu acabei me divertindo no final. Foi engraçado. Foi Apesar trágico, de- mas foi engraçado. Foi tenso, mas depois eu dei risada. Deu risada. Nesse primeiro condomínio que eu fui síndico, morava um pagodeiro. Nossa, que bagunça. Pagodeiro, sabe, não vou falar todos, para não Pagodeiro ser é massacrado. bagunceiro. Pode falar nome porque ele é famoso lá na cidade. E ele saiu de um show e voltou para casa. Ele namorava. E ele voltou para casa com uma fã. Foi pro apartamento. A namorada descobriu, seguiu ele. E ela ficou de plantão na porta do condomínio. Meu pai. Aí a portaria me ligou, aí vai o síndico lá, entendeu o que está acontecendo. Fui falar com a moça. Ela estava sentada na calçada, ela falou assim, eu não vou sair daqui. Eu não estou tentando invadir o condomínio. Só que chamaram a polícia para a menina, a polícia foi lá, falou comigo e falou, olha, Eric, ela não está fazendo nada, ela só está sentada aqui, então eu não posso nem fazer nada. Resolva aí. Pegou e foi embora. Eu interfonei pro rapaz. Falei, olha, é o síndico, tô com a sua namorada aqui. Ele, meu Deus do céu, você tá brincando? Eu falei, não, ela tá aqui. Imagina Ele, o cara, você vai ter que me problema. ajudar. Eu falei, eu vou te ajudar? Eu falei, o que você quer que eu faça? Ele falou, ó, Você vai ser meu cúmplice. a menina vai descer,
ela vai, porque lá era 20 blocos, ele era o terceiro. Ele falou assim, ó, eu vou falar para ela descer uns 3, 4 blocos, ela se esconde, eu vou chamar um táxi, você fica com a menina lá embaixo, até essa menina chegar, quando a portaria te avisar que chegou o táxi, você me avisa, eu faço a minha namorada entrar e você sai correndo com a outra, põe no táxi e some com ela. Falei, não acredito. Tá bom, fiz isso. Aí foi, fiquei com a menina, ela desesperada. Chegou o táxi, falei com ele, coloquei a menina no táxi e some daqui. No fim, depois fiquei até amigo do cara. Até joguei bola com esse rapaz aí. Mas foi tenso, viu? Porque Síndico ajuda até nessa... sobrou pra mim isso não daí. É? Eu imagino. Eu quero aproveitar esse gancho que a gente está falando de briga de casais, essas situações em condomínio, para fazer até aqui um pedido para as pessoas pararem com esse negócio de briga de marido e mulher no meio da colher. Gente, isso é muito grave. Sim. Eu já tive problema de princípio de incêndio em condomínio por briga de casal. E outras situações, inclusive nesse final de semana, eu vi uma matéria na TV, não me lembro qual canal que era, eu vi no YouTube, perdão, de um cara que é halterofilista lá, aquele cara que malha e exibe o corpo e tal, forte, uma já, pessoa né? extremamente forte, Sim. e uma menina de 1,00 e pouco de altura, eles brigando no corredor do prédio, é impossível que ninguém escutou aquela briga toda, Sim. ele matou a moça. Nossa. É. Então, assim, nos prédios, o que eu sinto, né? Acredito que eles também passam pela mesma situação. As pessoas implicam com uma criança brincando com uma bolinha no andar de cima. E querem que o síndico tome atitude. E muitas das brigas de casais não chegam nem para a gente. Omissão de socorro Sim. seria. Agora existe uma lei, eu até estava fazendo uma colinha aqui, essa lei foi de 2021, entrou em 2022 em vigor, que a gente é obrigado a denunciar. Sim. Então toda e qualquer violência que aconteça dentro do condomínio, seja do nosso conhecimento, acabou esse negócio de não vou fazer nada. Porque às vezes até o síndico não quer fazer nada por medo. Vamos ser realistas. O cara quer ser síndico, mas tem medo. Então se você tem medo, vai ser coroinha de igreja, não vai ser síndico. Sim. Então eu estou cansado de ver essas situações, sabe? Eu estou cansado de ver essas situações. Um quer cuidar da vida do outro, mas quando o negócio é grave, não. O pessoal fica com medo, Exato. né? Então Foge, não quer se envolver, então né? eu já vi nesse caso, o cara tá com fogo no apartamento, 3:30 da manhã. Chego lá, tá bombeiro, aquele rebuliço todo. Né? O bombeiro, o chefe já veio perguntando para mim a respeito de documentação. Falei que estava tudo em ordem, né? Graças a Deus a gente trabalha tudo certinho. A VCB da nossa parte, tudo em dia, brigadista tinha apagado fogo. Aí eu tô lá com os moradores, estava frio, as mulheres lá descendo, do jeito que estava dentro do apartamento, desceu. São 3 torres, 198 apartamentos. Aí os moradores começam, mas eles estavam brigando faz tempo. E ele não sei o que faz tempo. Falei, mas gente, essa moça deve ter apanhado dentro dessa unidade né? durante muito tempo. Porque tem toda uma história aí atrás, né? Esse rapaz, inclusive, teve problema comigo. Eu fui parar na delegacia com ele por ameaça e assim vai. Então, o que eu peço, né, gente? Já é um problemático, né? Vamos começar a ver o outro do mesmo jeito que você quer que aconteça com você. Alguém tem que defender. Então, não precisaria de uma lei. Então, hoje existe uma lei para, nos casos de animais, idosos, mulheres. Empatia, né? Com Sim. o próximo, né? Então, assim, se envolve, não quer se envolver, denuncia anonimamente, liga 181. É rápido, É né? isso que eu ia falar. Às vezes, Não precisa se bater na envolver. porta e tentar separar não é a melhor solução. Não. De repente, liga 190, né? Procura a polícia militar para ver que forma que pode agir, né? Porque na maioria das vezes, gente, o que acontece, às vezes, principalmente a mulher, por medo, ela dispensa a viatura. Então a gente não pode julgar ninguém. Sim. Tá? A gente não tem esse direito. Ela está convivendo com o cara, ela tem alguma coisa para dividir depois, tem uma história ali dos dois Tem que filhos, chegou né? nessa situação. Então, não é que não vai, o síndico tem que se envolver, mas o morador tem que entender que o condomínio depende muito mais do morador do que do síndico. O síndico vai embora e o condomínio vai continuar. Nessas horas de ocorrência, a gente sempre fala, é 190. Você pode ter equipe de segurança no condomínio, mas tem situações que a equipe de segurança não pode atuar. Tem que chamar a aí militar. É que tá. Eles misturam tudo. Eles acham que o síndico e o ronda lá, o vigia, tem poder de polícia. A gente não tem poder de polícia. Não tem poder de polícia. Né? A gente vai chamar a viatura. E chega lá, a viatura vai tomar todas as providências que tem que ser tomadas. Mas a gente precisa do vizinho também, denunciando, do vizinho também, indo lá de testemunha se precisar.
dá um pouco a cara a tapa também. Se a gente quer mudar o mundo, então vamos começar pelo lugar que mora. Eu digo muito isso para os moradores. Vocês querem um mundo melhor? Por que vocês não começam pelo condomínio que vocês moram? É isso aí. Entendeu? Acho lindo o japonês vem aqui no campo, quando teve a Copa do Mundo, tem o jogo de futebol, depois eles tiram um saquinho de lixo do bolso e pegam e colocam o lixo. Eles Você dão vê como eles são exemplo. educados. Então por que você não faz igual? Sim. Por que você joga uma cigarra pela janela na rua? Por que você vê uma sujeira no seu condomínio e fala, não, eu estou pagando, alguém vai vir limpar? Então essa Começa cultura a fazer tem que mudar. a diferença, né? Sim. É que o ser humano, se ele não mudar a forma que ele pensa, o mundo não vai mudar. Não adianta. É que tá, é cultura, né? É cultura. Começar dentro de casa, né? Exatamente. Então, não criança limpa nem também. a A sujeira gente tem do assunto cachorro. aqui por uns 3 dias. Criança sim, em condomínio. com certeza. O pessoal pensa que o condomínio é um mundo à parte. Largam seus filhos à vontade. E aí o morador chega e fala assim: o senhor tem que proibir as crianças de ficar sozinhas. As crianças podem ficar sozinhas? Não. Mas quem que tem que cuidar delas? Estatuto da O criança. pai. O síndico não é babá do filho dos outros. E continuando o que o Osmir estava falando, referente à briga de casais, nós tivemos no condomínio uma briga no estacionamento, no qual o Honda ele desceu para defender. E muitas pessoas saíram na janela. Um desses moradores desceu, deferiu ali socos no parceiro. E aí, depois a gente ficou com essa pendência dentro do condomínio, porque um não conseguia encontrar com o outro. Então, cada um no seu quadrado, né? Então, tá completando o que o Osmir falou. Teve a ocorrência, tá ouvindo alguma coisa, chama o 90. Né? Tem que ter autoridade ali, né? Não é o síndico que vai chegar ali e vai separar o casal, não vai ser os vizinhos que vão separar o casal, não vai ser a terceirizada juntamente com o Honda, né? Então, assim, tem que ter autoridade, tem que chamar os órgãos públicos. Assim, né? Princípio de incêndio, igual o Osmir falou, no meu condomínio também tem a brigada. Então, assim, de repente é um incêndio que o pessoal ali não está conseguindo conduzir. A proporção é grande, né? Você Então, tem ver. coisas que... A gente tem que estar atento a qualquer tipo de sinal, né? Seja numa briga, seja em alguma outra situação, né? Porque acidente, assim, né? quando a gente vive em condomínio, o problema de um é problema de todos, né? Exatamente. Tem a história, né? Eu não sei se vou saber contar direito, mas tem uma história que fala da ratoeira. Vocês já ouviram essa história? Não. Do rato com a ratoeira? Numa fazenda, o rato viu o fazendeiro colocando uma ratoeira, né, e preparando essa ratoeira para pegar o rato. Então, o rato está contando para todo mundo: senhora vaca, você viu o fazendeiro colocou uma ratoeira lá? Ela falou: o que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu. Aí vai, né, para a galinha: dona galinha, pelo amor de Deus, você viu lá, o fazendeiro colocou uma ratoeira, o que eu faço? Se vira. Isso não é problema meu. Até um belo dia, a esposa do fazendeiro acordou, acho que foi até a cozinha, né, pegar um copo de água, e ela foi picada por uma cobra. E aí, com essa picada, a mulher adoeceu, infelizmente acabou morrendo. E aí, naquela época, na fazenda, quando alguém morria, o que eles faziam? Chamavam as pessoas para o velório e mataram a vaca para alimentar todo mundo, né? E aí foi se passando, na verdade nem a vaca, no começo é a galinha que mataram para dar de canja para a mulher melhorar. A mulher morreu, aí mataram a vaca para servir no velório dessa mulher. E aí, moral da história, hoje pode ser que não seja um problema teu, né? Exatamente. Mas ele pode se tornar um problema seu, dependendo da gravidade. Né? Então, assim, né? Eu não sou muito boa para contar a história, mas a ideia é essa. Quando alguém diz: estou com um problema e preciso que ajuda para resolver, isso até mesmo dentro do condomínio, né? O síndico fala: moradores, estou com um problema, preciso de ajuda para resolver essa questão. Gente, vamos todo mundo se unir. Está sinalizando, né? Para ajudar, tá sinalizando. seja síndico, seja morador, seja quem for. Né? A gente tem que se unir. Isso não é só para condomínio, isso a gente usa para a vida em geral. Né? A gente tem muita história para contar, né? A profissão de síndico, eu tenho muito orgulho da minha profissão. Por quê? Porque você faz a diferença na vida das pessoas. Esse é meu objetivo. Sim. E o maior norte que a gente busca é deixar alguma coisa, deixar algum legado. Porque se você passou por aqui e esquecerem de você antes da missa de 7º dia, não teve sentido você ter vivido e existido. Eu creio que a gente está aqui para evoluir, né? E é aquilo que a gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravar.
gente, vamos se envolver, vamos procurar ajudar as pessoas, ser solidário. Eu acreditava que depois da pandemia a gente ia ter um mundo muito melhor. Porque eu venho de uma geração que a gente ficava no final da tarde batendo papo, a mãe dava banho em todo mundo e levava para casa do primo. Hoje as pessoas não se falam mais, não se cumprimentam mais, é tudo tecnologia. Tecnologia, beleza, ótimo, facilitou muito a vida da gente. Mas, por outro lado, afastou demais as pessoas. Você vai verdade, as pessoas ficaram mais distantes. Você vai no restaurante, tá todo mundo lá no celularzinho, ela aproxima, né, de uma forma e distancia de outra. Distanciou demais, né? distanciou. Você e outra... consegue falar com a pessoa em tempo real do outro lado do mundo, Sim. Mas a pessoa que está do seu lado, você não dá É que atenção. a tecnologia acabou deixando o relacionamento frio, né? É. Antes você tinha o contato, né? Eu lembro que quando a gente era novinho, a gente sentava na calçada, né? Não tinha telefone, não tinha nada. Foi pouco tempo atrás, né? Pouca coisa. Pouco. E, tipo, a gente conversava mais, a gente se tocava mais, né? Você tinha mais essa troca. Hoje nem cicatriz. Né? Hoje você se vai você... no bar tomar uma cerveja, você mal fala com a pessoa que está do seu lado. Mas você veja bem, hoje o que acontece? Você não tem mais aquele bate-papo. A criança de hoje, ela cresce dentro de uma selva de pedra. Uma bolha. Então, eu já tive situações de estar na praia, lá eu vou muito para variar na casa de um amigo, irmão que eu tenho lá, e uma vez o cara pegou uma criança, desceu com a criança do carro, a criança não queria pisar na beira da represa lá, machucava o pezinho, quer dizer... Tem criança que nunca viu um limão de perto. Nossa, então, quanta... Um pé de limão de perto, viu? Entendeu? Quem nunca arrancou a tampa do dedo jogando bola? Então, quem não tem cicatriz não tem história para contar. Não tem história para Descendo contar. de carrinho de rolemã na de asfalto, né? Nossa, jogava bola na rua. A gente brincava. Enchente aí, nunca tive leptospirose. Nossa, enchente é muito legal, né? Isso aí, cara. Brincar na chuva. Aquela água que descia, você ficava na beira da calçada, né? Brincando aquela água suja. Meu pai do céu. Não tinha bola. Horroroso. Gente, corta, né? Todo esse saudosismo que a gente tem, porque eu acredito muito que eu estou batendo 61 anos de idade, né? Então eu acredito que o velho é o jovem que deu certo. E eu creio muito que a gente viu toda essa mudança que teve, né? De tecnologia, de televisão. Hoje, a minha geração jamais imaginou que um dia conversaria com alguém tocar pelo celular, que você fala para a TV, computador, tudo isso que a gente está vendo. Maravilha. Sim. Só que eu sinto muito, né? Eu acredito que eu gostaria muito que as pessoas se aproximassem mais. Então, quando você demonstra que você é uma pessoa que quer dar atenção para os outros, que você quer ajudar os outros, ou que você é uma pessoa solícita, você parece que é uma pessoa totalmente assim, um ET. É isso que eu ia falar. Tá faltando empatia. Você é um ET. Thaís, você não tem noção. E a maior dificuldade é o quê? Mostrar que você é honesto, você é uma pessoa melhor. A mensagem que eu quero deixar, voltando lá onde eu estava falando para vocês, é para que as pessoas percam um pouco isso de pensar só em si. A gente não vai levar nada daqui. Nem a roupa que a gente vai usar é nossa. É verdade. Entendeu? A vida é muito curta. Eu já vivi tanta coisa. Eu já vi conversar com uma pessoa aqui, daqui a 2 minutos está morto. Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade que cada um de nós tem de sermos pessoas melhores. Deus nos deu uma vida só. Vamos cuidar só da nossa. Vamos cuidar da nossa vida e ajudar os outros naquilo que a gente puder. Se não quiser ajudar, ficando quieto já ajuda muito. Tá? Não atrapalha. Camila, eu vou passar a palavra para você, para a gente estar finalizando. Você quer passar alguma mensagem para quem está assistindo? Eu faço de mim as palavras do Osmir. Mas, em contrapartida, quem está começando nesta área, persista. Primeira coisa, persista e cuide da sua mente. Porque é um caminho sem volta. Eu amo essa profissão, adoro estar com os meus condôminos, embora é difícil, né? Falar pessoalmente com eles, porque tudo é tecnologia, mas persista. É uma área magnífica, é uma área que você consegue abranger o seu conhecimento e conhecer diversas pessoas. Então, eu só tenho a agradecer. Imagina, nós que agradecemos. Doutor Eric. Vamos lá. Aproveitando o gancho, né, como o tema de condomínio, falar para quem quer ser síndico, estude, tenha paciência, é um trabalho árduo, não é fácil, porque eu falo que a gente lida com o dinheiro das pessoas, com o lar das pessoas, com os conflitos, mas tem o lado bom. Quando a gente entra num condomínio
e dar uma outra cara é gratificante quando você ajuda as pessoas, né? Então, apesar de ser um trabalho muito árduo, não desistam, mas estudem. Porque Sim, a informação a recompensa é muito importante, vem. É o conhecimento, a informação. Eu há 10 anos eu me perguntei por que eu levantei a mão. Hoje eu agradeço a Deus por ter levantado. E tem outra questão, né? Hoje o síndico responde civil e criminal. Exatamente. Isso vai ser um assunto para o próximo podcast. Então, assim, você tem que saber aonde você está se colocando, né? Onde você está se enfiando. Não dá para brincar de ser síndico. Claro. É uma brincadeira séria. Porque ser síndico hoje não é uma coisa simples, né? Você coloca todo o seu patrimônio à disposição. Se você fizer alguma coisa errada, você responde pode por ela. até ter um bem seu penhorado. Então, não é tão simples assim, né? Então, o conhecimento vem e é muito importante para que você também se blinde, né? Sim. A questão do seguro de responsabilidade civil e criminal, que muitos síndicos precisam ter em relação, né, ao trabalho. Então, assim, são questões que a gente vai estar levantando aqui, né? E que são importantes também. Sim. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês aqui no podcast. A gente né? agradece. Foi muito legal. Espero ter novamente a oportunidade de tê-los aqui. Estaremos de novo. Tá? Só chamar. Mariana, falando sobre outros assuntos, né? Claro, história contando tem. mais histórias, né, suas passa um dia inteiro contando história. A história tem aí para... Condomínio é um tema muito polêmico, vasto, né? Muito polêmico, vasto. É que se deixa, a gente fica aqui até outro dia, né? Mas muito obrigada pela presença. A gente que agradece. Eu agradeço também. Obrigado. A todos. E fica para as próximas histórias. Gente, muito obrigada por vocês estarem conosco aqui. Agradecemos aí a audiência de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, pode estar colocando aí, né? Que a gente vai estar respondendo para vocês. E quiserem, de repente, dar uma sugestão de pauta, fiquem à vontade. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. Oferecemos uma ampla gama de serviços, desde portaria, controladores de acesso, vigia, ronda, segurança armada, portaria remota e soluções completas na área de facilities. Nossos profissionais são altamente treinados e dedicados a proteger o que é mais importante para você. Com bases localizadas em São José dos Campos, São Paulo, Alphaville, ABC, Jundiaí, Campinas e Indaiatuba, a CGTEC gerencia 450 condomínios e conta com uma força de trabalho de mais de 4.300 profissionais dedicados. Estamos comprometidos com a sustentabilidade e responsabilidade social, implementando os 3 pilares do ASG, ambiental, social e governança. Buscamos constantemente parcerias que agreguem valor e contribuam para um futuro melhor. Na CGTEC, valorizamos as pessoas. Nossos clientes são a nossa prioridade e trabalhamos incansavelmente para construir relacionamentos de confiança e parceria. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.